Paz do Senhor, hoje eu quero trazer uma palavra para alertar a você, que se encontra em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de começar tudo, eu quero fazer essa pergunta para você. Você tem se amoldado a esse mundo ou a palavra de Deus? Porque hoje, no que eu estou vendo, está existindo uma apostasia e que pessoas dizem crer em Deus, mas continuam no pecado, continuam com a sua mesma vida e não são transformados e renovados por Deus. E eu quero alertar a você sobre isso, me alertar, para que nós vigiamos e que devemos tomar cuidado. Ver se estamos nos conformando a esse mundo, se estamos nos amoldando ao padrão desse mundo, ou estamos sendo amoldados pela palavra de Deus. Porque eu vejo que estão criando um Jesus falso, um Deus falso, que aceita eles do jeito que são, que aceitam eles no pecado. Mas Deus não se aceita do jeito que você é, porque Deus quer te transformar. Jesus morreu na cruz para transformar a sua vida, para libertar você dos seus pecados, para te dar a graça que transforma você. Deus te recebe, mas no receber dele, ele transforma a sua vida. E eu quero alertar a você, tome cuidado com as pessoas que você tem ouvido, porque eu vejo que muitas pessoas estão falando coisas erradas, estão transformando o quê? O errado no certo. Estão dizendo que fazer aquilo que é errado é certo. Estão encobrindo o pecado para agradar as outras pessoas. E devemos tomar cuidado com isso. Porque aqui diz, não vivam conforme os padrões desse mundo. O padrão desse mundo é pecaminoso. Nós só seremos libertos e viveremos em santidade se vivermos de acordo com o padrão da palavra de Deus. Por isso devemos nos apegar à palavra e vivermos em santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Devemos negar a nós mesmos e tomar a cruz. E olhar para dentro de nós e vermos como está sendo a nossa vida. Será que temos vivido de acordo com o padrão da palavra? Será que temos buscado a transformação, a renovação? Porque existem pessoas que se dizem ser cristãos, se dizem crer em Deus, mas não oram e não leem a palavra diariamente. Se você não ora e não lê diariamente, não tem como você ficar firme, não tem como você dizer um cristão. Porque esse é nosso alimento diário. Devemos buscar ao Senhor todos os dias. E tomar muito cuidado, porque está acontecendo uma apostasia nos nossos dias. Em pessoas que dizem crer em Deus, dizem crer em Jesus, mas continuam no pecado. Se esquecem que o que levou Jesus para a cruz foi o pecado. E o que nos afasta de Deus é o pecado. Se Deus aceita o seu pecado, Jesus não precisaria morrer na cruz, meu irmão. Não precisaria. Estão enganando, estão criando um falso evangelho para destruir vidas. Para levar pessoas para o inferno, para a condenação eterna. Mas por meio dessa palavra hoje eu quero abrir seus olhos. Jovem, não sei. Adulto, idoso, não importa a sua idade. Vigie e ore, busque ao Senhor todos os dias. Devemos buscar a Ele, morrer para nós e vivermos para Ele. Não podemos nos conformar com o padrão desse mundo, para o rumo que esse mundo está sendo levado. Porque o mundo se afasta de Deus. Porque na Bíblia vemos em João que aquele que ama o mundo não tem o amor de Deus. E se você faz amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Porque o mundo, que eu quero dizer o mundo, o padrão, o pecado, o jeito que eles vivem longe da palavra de Deus, são inimigos de Deus. Deus quer salvar essas pessoas, mas eles são inimigos. Deus os ama e quer libertar eles. E por isso eu quero alertar você, para que você não se conforme aos padrões desse mundo. Não seja guiado pelo que os outros dizem, mas seja guiado pelo que a palavra de Deus diz. Vigie e ore,
Porque pessoas estão moldando a palavra de Deus de acordo com as suas próprias concupiscências. Estão tirando a verdade, colocando a mentira. E eu e você precisamos vigiar. Tem pessoas que estão aceitando o pecado que levou o seu Jesus para a cruz. O meu Jesus para a cruz. E então devemos vigiar, irmãos. Nunca aceitar o pecado. Eu devo sim amar a pessoa, mas nunca achar que o que ela faz é certo. Se ela está no pecado, se ela está no erro, eu devo falar a verdade e não me amoldar ao mundo. Não buscar agradar as pessoas, mas sim buscar agradar a Deus. Porque um dia eu e você iremos prestar a conta com Ele. Daquilo que vivemos, da oportunidade que Ele nos deu, de tantas chances que Ele nos deu para nos arrependermos. E por isso que eu falo para você hoje, não viva conforme o padrão desse mundo. Não se amolde esse mundo. Se amolde a palavra de Deus. Busque a Deus. E vigie. E ore. Não seja um falso cristão que não busca a palavra. Seja um verdadeiro que busca a palavra. Porque a palavra é nossa espada. A palavra tem sido a sua espada diariamente. Ela tem te protegido contra as ciladas do diabo. Ou você não tem mais nem buscado e nem mais lembrado da palavra de Deus. Tome cuidado. Vigie e ore. Porque Jesus está voltando. E faça essa pergunta, que tem me moldado também. Se Jesus voltasse hoje, eu iria? Como está a minha vida diante dele? Faça essa pergunta para você. Tenha fé nele, confie nele. E eu creio que essa fé que você tem irá transformar a sua vida. Mas creia verdadeiramente. Busque, porque se você tem fé e não age, você não tem fé. Porque a fé, quando você tem fé, você age. A partir do momento que você teve fé, você age. Eu tenho fé em Deus, eu busco a Deus. Eu tenho fé nele, eu vivo a palavra dele. Eu tenho fé nele, eu morro para mim, nego a mim mesmo e creio nele. Busco fazer a vontade dele, porque eu entendo que a minha vontade é má, pecaminosa. E eu busco a dele, que é perfeita, boa e agradável. Então, irmãos, irmãs, vamos vigiar e orar a todo momento. E não nos conformar com esse mundo. Não nos amoldar ao padrão que o mundo vem nos oferecendo. Mas que viemos nos amoldar ao padrão da palavra de Deus. E buscar a Deus todos os dias. Não aceitar o que é errado. Aceitar o que é justo, o que é bom, o que é perfeito, o que é bom. Isso que devemos aceitar. Não o que é errado. Não buscar agradar as pessoas, mas sim agradar a Deus. A palavra de Deus nos diz que devemos amar a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa força. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você tem amado a Ele com toda a sua força? Você entende o que é isso? Toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro. Você tem feito isso? O maior mandamento de todos é: ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Você entende o que é uma pessoa amar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, se entregar? Você tem vivido isso? Você tem amado a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, se dedicado a Ele de alma, corpo e espírito? É isso que eu tenho para dizer para você. Esse é o primeiro mandamento, o maior mandamento. E o segundo é: ame o próximo. Mas primeiro, se amarmos a Deus de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, iremos cumprir o segundo. Então, Deus abençoe sua vida e que a gente possa estar vivendo isso em santidade, em amor, obedecendo, vivendo em santidade, guardando a palavra do nosso Senhor, buscando a Ele de todo o nosso coração, buscando os padrões da palavra de Deus e não nos conformando com os padrões desse mundo que é pecaminoso, que está se afastando de Deus a cada dia. E que eu e você possamos vigiar todos os dias, buscando a Ele cada dia mais, nos humilhando, negando a nós mesmos e buscando a Ele. Não é nossa vontade, mas sim a dele. Jesus nos deu esse exemplo. Não é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas sim o que a palavra de Deus disse. Siga o exemplo de Jesus. Se você crê em Jesus, se você segue a Ele, lembre daquilo que Ele disse. Lembre daquilo que Ele nos disse. Que não venha a ser feita a minha vontade, mas sim a tua.
Que não venha a ser feita a sua vontade, que não venha a ser feita a minha vontade, mas sim a dele. Jesus disse em Mateus 7, nem todo o que diz Senhor é Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus é a vontade dele. A nossa vontade é má, pecaminosa e má, mas a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Se entregue a ele e viva a palavra. E tome cuidado com as pessoas que se dizem crer em Deus, mas não vivem, mas não enganam as outras, amoldam a palavra de Deus de acordo com os seus próprios pensamentos. Tome cuidado, porque hoje tem acontecido uma apostasia em pessoas que dizem crer em Deus, mas não creem de verdade. Porque aquele que crê em Deus busca o padrão dessa palavra. Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.